Agora vamos transformar isso aqui em uma outra forma. Como que a gente faria isso? Faz de conta que sua referência mudou, seu projeto alterou, o que que eu faria? Ou assim, modificou pouca coisa. Então, em vez de criar um objeto zero, a gente pode aproveitar algumas malhas existentes, né? Então, vamos lá. A gente teria que simplificar ela primeiro. Eu posso apagar isso aqui, clico duas vezes, deletar aqui, apertei o G, né, que ele repetiu. Clico duas vezes, G, duas vezes, G. Aí eu tenho minha malha. Então, aqui eu consegui ir modificando e ajustando. Que nem seleciono aqui e vou alinhando. Se quiser fazer uma forma diferente, posso vir e rotacionar. Se quiser fazer como fosse um triângulo aqui. Como que eu faria isso? Eu teria que apagar tudo isso aqui, essas linhas. Então, como a gente faria? A gente pode ter uma ferramenta também que é o Merge. Eu posso unir essa forma aqui com essa, transformar numa coisa só. Você pode vir aqui em Edit Mesh e Merge. Então transformou num vertex só. Clico nesse aqui. O importante é desselecionar o outro, né, para você não se perder, porque às vezes você tá clicando aqui, eu quero modificar esse com esse, só que você esqueceu desse aqui ter selecionado, então ele vai transformar numa coisa só. Ou ele não vai, porque esse comando aqui, o merge, ele funciona só com dois pontos selecionados. Esse aqui ele vai dar um merge no centro, né? No caso, farei isso aqui, né? Volta. Então você pode ir lá, clica nesse, aperto o G para repetir o comando. Então eu venho aqui, ó, clico aqui e faço a fusão desses com ele. E depois eu venho em Add, clico duas vezes, deleto isso. Aí tá tudo irregular essa forma. Como que eu faço para corrigir isso? Primeiro, eu não preciso de tantas linhas aqui, dessa divisão aqui. Como que a gente faria para simplificar essa malha? Então eu posso fazer o merge aqui, ou também tem outra forma, que é vir no modo vertex, seleciono esse e conectar. Que no caso aqui, acho que tem aqui o atalho para o merge. É esse atalho para o merge. Aí esse ferramenta aqui, ele vai conectar. Então ele criou uma linha aqui. Aí ele tá verde porque ele não criou ainda, né? Você tem que confirmar. Aí você aperta Enter, ele criou uma linha. Aí eu faço isso com a parte de trás também. Aperto o G, ele abriu aqui o comando, clico aqui, seguro o Shift, clico aqui e depois aperto Enter. Então eu posso fazer isso com qualquer... Eu posso clicar nessa, aperto o G, só que como formou um triângulo, eu cancelo, volto. Aí depois eu posso ir no modo Add, seleciono duas vezes, ele correu aqui, eu posso deletar isso aqui. Clico duas vezes, deletei. Então, ó, agora deixar a malha mais simples. Então eu volto aqui. Isso é importante mostrar como que fica deformado, como você consegue corrigir as deformações, porque nem sempre você vai construir um objeto, uma coisa assim, que vai ficar tudo quadradinho, tudo bonitinho. E ainda mais com a complexidade uma forma como, sei lá, um automóvel, assim, uma lataria, ou uma roda que a gente vai fazer, são formas bem irregulares, né? Que vem a partir de desenhos. Então, a gente tem que aprender a trabalhar não com formas mecânicas, né? Então a gente consegue ir ajustando tudo. Seguro o Shift aqui. Opa, volto. Alinho tudo isso aqui. Que no caso, você vai pegando as manhas de encontrar essas irregularidades. Porque aqui eu vou deixar igual do lado de cá. Então, o Maya é isso aqui, é ficar brincando com as formas.
trazendo, arrastando, puxando. Que no caso, a gente pode simplificar aqui também, porque tá vendo? Ficou uma forma legal até. A gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, a gente pode simplificar aqui. Então a gente vem aqui em Edit Mesh, Connect. Deixa eu ver se é essa ferramenta aqui. Não, não é. Pode usar esse atalho mesmo, esse aqui. Vai lá, clica aqui, conectei. Clica aqui, conectei. Seleciono aqui, seleciono, deleto. Então a gente vai fazer muito disso. Eu podia construir essa forma aqui de uma maneira muito simples, mas eu estou mostrando como que você consegue editar. Aqui faltou, né? Porque você sabendo isso aqui, você consegue construir qualquer coisa. Essas técnicas aqui, né? Você consegue transformar sua malha em qualquer coisa que você precise, né? Só questão de tempo e de detalhamento. Então eu venho, deleto. No caso, aí eu ajusto nessa vista. Trago um pouquinho pra cá, volto. No caso aqui ele está selecionando os dois, é bom lembrar disso. Os dois lados. Aqui eu não preciso dessa... Ah não, ele está mostrando duas linhas aqui, eu pensei que era um chanfro, mas não é. Então aqui a gente pode fazer um alinhamento. Alinhar assim e assim, porque são só duas aqui, né? E no caso vem aqui, alinhar aqui. Alinha aqui também. Então essa técnica é muito importante para você fazer os ajustes finos, né? Num objeto complexo. Tá vendo? Ó? Daquela forma que a gente tinha no início, a gente consegue criar uma coisa totalmente diferente. Aí você vai fazendo ajuste, deixando mais correto em relação à sua referência nova. Aí no caso, ó, se eu apertar o Smooth, ele vai fazer isso aqui. No caso eu não queria assim, eu queria que ficasse mais ou menos parecido com o que está aqui. Só que mais arredondadinho, bonitinho. Aí eu posso ou selecionar tudo, que a nossa forma tá até simples, e vir naquela ferramenta aqui, ó, Bevel. Ele criou, tá vendo, ó? Aí ficou mais parecido com o jeito que eu queria. Ou eu posso vir, volto, Ctrl Z, voltar do jeito que estava, esse jeito aqui. A gente pode ir inserindo as linhas. Insiro aqui, outra aqui. Caso precise de uma divisão aqui também. Posso fazer assim. Ah, eu quero deixar só duas, então apaga essa. Depois eu posso alinhar aqui, clico duas vezes, alinho. Alinho aqui. Alinho aqui. Opa. Tá vendo, ó? Mesmo resultado. Aí depois para corrigir algumas coisas, pode fazer um ajuste fino. Aí agora eu quero criar uma outra forma. Ou fazer dois braços aqui saindo, né? O que eu faria? Como que eu faria isso? Simplesmente volto no modo aqui. Coloco dois. Aqui, dois aqui, porque só para prever a tensão, né? Para deixar a tensão. Aí eu seleciono aqui as faces que eu quero subir.
aproveita e seleciona do lado de cá. Tem uma forma também que eu vou ensinar depois, que pode que você faz simetria, né? Quando só forma, no meu caso aqui, teria o eixo aqui de simetria aqui, eu faria só de um lado e o outro lado replicaria. Então, por enquanto, a gente pode fazer assim, ó. Então, se eu apertar a ferramenta de extrusão e você começar a subir aqui, ó, apertou 3, só pra ver o que vai ficar, ó, tá vendo, ó? Virou um A invertido, só que eu não queria que fosse assim, queria que fosse fechadinho. Então, eu venho no modo 1 aqui, eu subo só um pouco, aproveito e já imagino como fosse uma linha de tensão aqui. Repito a ferramenta de extrusão, aperto o W para movimentar e subo ela. Então você está vendo, ó, que eu já previ uma linha. Em vez de clicar na linha aqui depois de adicionar, eu já criei ela agora. Então aqui também eu posso fazer isso de novo. Aperto o W aqui, apertei o G, né, que no caso seria para repetir a extrusão. Tá vendo? Opa, errei aqui. Modo objeto. Aí isso aqui será um A. Acabou resultando no A, não foi intencional não. Então eu venho aqui, vamos rotacionar, deixa ele correto, né? Eu posso alinhar ele aqui. Tem uma forma também de você ajustar o pivô. Seria apertando o insert do teclado, né? Aí ele criou isso aqui, né? Ele modificou, né, nossos eixos. Então quer dizer que com o insert selecionado, você pode alinhar em relação a alguma forma aqui, algum edge, alguma face, tá vendo que ele está mostrando? Ou simplesmente ir arrastando aqui. Então se eu quiser meu pivô de rotação aqui, embaixo, eu jogo ele para cá, para onde você precisar. Então no caso eu vou deixar ele aqui. Aí eu aperto W só para sair daquele modo no insert. Clico com o direito. Opa, meu mouse está falhando aqui. Aí, Object Mode. Tá vendo? Aí se eu apertar com o W, ó, aperto Insert, vamos deixar no meio aqui, certinho. Aí, aperto W, só para confirmar. Olha lá. Ou eu posso vir modificar aqui e deixar no centro da nossa peça. Aí esse A ficou todo irregular, né? Como que a gente faz para deixar ele simétrico? Tem uma ferramenta que a gente poderia adicionar mais uma linha aqui, um edge loop aqui, e deletar toda essa outra face aqui, né? Caso deletaria isso aqui. Só que a gente precisaria de um edge loop aqui para manter essa forma, que no caso não tinha uma linha aqui. A gente pode fazer isso. Selecionar aqui. Deletar. Deleta. E fazer a simetria a partir daqui. Ou também, tem uma ferramenta no Maya. Deixa eu voltar lá. Aí, a forma que estava assim, né? Vem aqui na side. Que seria essa aqui, ó. Também é muito utilizada, multicut. Então eu posso jogar clicando com o scroll em cima do ícone, arrasto para cá. Então voltando aqui só para recapitular. Essa ferramenta aqui seria o edge loop, que eu vou inserir um loop em volta dessas edges que eu vou selecionar. Então ele vai fazer uma forma perpendicular. Se essa edge está correndo assim, ele vai fazer em relação para cá. Essa aqui é para deletar. Você deleta o edge e o vertex, que a gente criou o atalho aqui. Esse aqui, no caso, seria para conectar. Esse aqui é conectar, né? Esse aqui, deixa eu só lembrar dele, qual que era, que às vezes eu me esqueço. Opa, Z não foi. Aí, caso para conectar também, né? Deu certo aqui. Volta. Porque às vezes eu me esqueço, porque eles mudam o nome da ferramenta, né? Então eu vou deletar isso aqui e depois eu adiciono o outro. Então esse aqui era Connect Tools, né?
tá com o nome correto aqui. Então, vou deixar aqui. Aí voltando lá que eu ia explicar, a gente vai aqui no Multicut. Essa ferramenta serve para você fazer um corte numa vista, que ele vai correr a peça toda. Então tá vendo? Ó, ele correu a peça toda. Se eu fizer aqui, ó, na perspectiva, clico aqui, seguro o Shift, tá vendo? Ou solto o Shift, ele vai fazer um corte na peça toda. Então ele vai, ó, cortar a peça inteira. Se a peça tá assim, ó, nessa vista, ó que ele vai criar, ó, tá vendo? Isso aqui no caso não foi muito útil, mas dependendo, essa ferramenta é bem útil para facilitar, em vez de ficar inserindo várias add loops ali. Então vou lá, deleto ele, ou Ctrl Z, né, no caso, deleto. Aí no caso a gente vai fazer a simetria, vamos apagando aqui, ó, o que a gente não precisa. Aqui a gente pode deixar, simplificar aqui, ó. Com a face também funciona aquele mecanismo de você clicar numa face, cliquei fora, só para voltar aqui, clico numa face, clico com o Shift, ele vai adicionar, clicar 2 vezes, ó, ele vai fazer o core. Então eu posso vir aqui, ó, cliquei nessa, eu cliquei nessa, aí eu posso com o Ctrl tirar essa face. Então se eu cliquei nessa aqui, seguro o Shift aqui, clica 2 vezes, ele vai fazer a volta. Entendeu? Então, mas a gente não precisa disso. A gente vai lá, volta aqui. Só para conferir, se está tudo selecionado, aperto 4. Ó, tem face aqui sobrando. Então volta, deseleciono. Então eu queria deletar só isso aqui. Pronto, deletei. Aí agora eu venho alinho tudo. O meio da peça. Vamos alinhar o meio da peça. Pronto, tá alinhado já. Arrasta um pouquinho para cá. Apertei o 3, aperto o 5 só para visualizar o shader, né? Então como que eu faço para duplicar isso aqui, fazer a simetria, né, da peça? Primeiro eu preciso ajustar só o meu pivô aqui, né? Posso vir no Insert e só jogo ele aqui mais ou menos no meio da peça, né? Quer dizer, o eixo de simetria vai ser esse aqui. Aí você pode vir aqui e duplicar a malha, ou no X, ou no Y, no Z, tá vendo? Essa aqui é uma forma de você duplicar, e ficou igualzinho um ao outro. Então, só que tem uma forma mais inteligente ainda, porque esse aqui, ó, se eu modificar um lado, o outro não está modificando. Então seria só para você ter uma forma fechada, uma forma final. Então vamos voltar aqui. Em vez de utilizar essa ferramenta aqui, ó, vou Ctrl Z, Ctrl Z. Aí, voltei aqui na forma que estava original. O eixo está aqui certinho de simetria, que seria o eixo Y. A gente pode vir aqui em, deixa eu ver qual que era, aqui, Edit, Duplicate, que era aquele duplicate lá, que é aquele módulo que eu falei que era apertar o Ctrl D, que ele vai só duplicar a forma e não vai ter, vai ser praticamente isso aqui, né, que não vai ter a cópia da movimentação. Esse aqui, Special, Duplicate Special, que é o Ctrl Shift D, você clicar no parâmetro aqui, você consegue controlar quanto que você vai duplicar e deixar no modo que ele vai copiar o que você fizer na sua origem, ele vai fazer nas cópias. A edição que você fizer na origem, ele vai fazer nas cópias. Então, no caso, seria esse modo aqui, ó, Instance. Porque esse aqui é só copia, mas ele vai copiar do jeito que está e não vai modificar. Então, é importante deixar selecionado isso aqui, ó, Instance. Esse aqui a gente não precisa mexer nada. Então, no caso aqui, ele vai aparecer os parâmetros, né? De como que você quer duplicar essa forma aqui. Então, vamos lá. Só para exemplificar, esse Translate aqui, ele vai modificar nos eixos X, Y, Z minha peça, né? Se eu apertar
Se eu colocar aqui 10, por exemplo, eu apliquei, ó, ele correu 10 unidades de medida no eixo tal para cá, mas não era isso que eu queria. Então, aperto Z, volto lá. Aí, na verdade, eu não quero que ele movimente no Translate. Quero que ele movimente para espelhar ele, eu vou ter que inverter a escala. Então, no caso, se eu colocar -1 aqui e apertar, aqui não deu certo, volto, não era nesse, volto 1 aqui, não era nesse eixo, vamos tentar no outro eixo. Opa, deleta, apertei errado, esqueci de colocar -1, -1 lá. Aplicar, tá vendo, ó, foi no eixo errado. Deleto, ou aperto Ctrl Z, coloco 1 aqui. Então, seria esse o eixo correto. Então, às vezes, essa ferramenta é muito útil para fazer isso, porque assim, ó, como está no modo Instance, o que eu modificar aqui, tá vendo, ó, ele já repete do outro lado. Então, se eu vim aqui nesse modo, nessa vista aqui, né, eu quero aumentar essa perninha do A, tá vendo que ele já, ó, selecionou tudo? Então, essa ferramenta é muito útil. Então, você pode fazer tanto na cópia quanto na origem. Seleciono, aperto 3 aqui, para conferir, tá vendo? Ó, ficou espelhado, ficou certinho. Então, deletando. Tem outras formas também da gente fazer. Que seria, ó, aqui é o número de cópias, né? No caso, eu coloquei uma cópia só, né? No caso, nossa, deu certo. Então, voltando aqui no 1, se eu quiser fazer uma forma diferente, fazer ele rotacionar em relação a fazer vários esses pedacinhos aqui. Ah, peraí, deixa eu voltar aqui. Vamos voltar lá, como que a gente tinha feito. Vou fazer um exemplo melhor. -1, aplicar, tranquilo. Agora eu posso vir aqui e transformar num objeto só. Combinei, ele virou um objeto só. Posso vir aqui, modificar, centralizar. Pronto, tá tudo centralizado. Só que eu quero deixar o eixo, aperto Insert do teclado, quero deixar o eixo aqui para baixo, né? Ou deixar um pouquinho para cá, porque eu quero fazer vários As rotacionados, que nem a gente vai fazer com a nossa roda. Então, opa, aperto W, né, só para sair desse comando do Insert. Então, esse é meu eixo, né? Posso modificar aqui, tá, eu vou jogar a peça para cá. Então, a nossa peça está aqui. O A está aqui. Aí eu posso colocar alguns ângulos, por exemplo, vou colocar 72. Vou colocar 4 aqui, 4 cópias. Então eu rotacionei 72 graus cada cópia, que vai dar 360. E aqui seriam 4 cópias, né? Opa, no caso não funcionou. Opa, Shift Z para voltar, mas nunca eu voltei demais. Porque estava o -1 aqui. Então esse é um problema também. Então a gente vai lá e coloca um 1. Ó, tá vendo? Aí, se eu vim aqui na nossa origem, não era assim que eu queria que o A ficasse um pouquinho mais espalhado. Seleciono tudo e vou modificando. Ferramenta de escala. Tá vendo? Essa é uma facilidade do Maya.